Nova TV, mais perto de você. Uma das coisas que aprendi é que se deve viver, apesar de. Apesar de, se deve comer. Apesar de, se deve amar. Apesar de, se deve morrer. Inclusive, muitas vezes, é o próprio apesar de que nos empurra para a frente. Foi o apesar de que me deu uma angústia que, insatisfeita, foi criadora da minha própria vida. Este é um trecho de um poema de Clarice Lispector, reconhecida como uma das mais importantes escritoras do século XX. Com esta frase, eu começo mais um lado a lado, que sempre muito satisfeita e muito feliz por estar aqui com vocês mais uma vez. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, a corrupção. Nos últimos tempos, temos ouvido falar bastante sobre esse tema. Mas será mesmo que a corrupção é um problema só deste momento? Só da atualidade? Será que somente os políticos são corruptos? É o que nós vamos discutir aqui no nosso programa de hoje. E para isso eu recebo alguns convidados sempre muito especiais e muito competentes para tratar dessas questões. O primeiro deles é o Dr. Alisson Mascaro, ele que é jurista e filósofo do direito brasileiro. Além disso, ele é doutor e livre docente em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Universidade de São Paulo, a nossa USP, e professor de Filosofia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, bem como do Núcleo de Direito Político e Econômico de pós-graduação. Alisson, obrigada pela sua participação. Obrigado. E também vamos receber a professora Lilian Cantelli, que é professora de Filosofia e é a primeira vez que vem aqui também ao nosso programa, né? Muito obrigada também pela sua presença. E eu queria dizer uma coisa, ontem nós tivemos, né, a votação, né, uma votação esquisita, e eu queria perguntar para você, começando por você, foi golpe ou foi impeachment? Minha querida Beth, é uma alegria estar aqui consigo e com todos aqui presentes, falando ao nosso público. A questão de perceber se tivemos um golpe ou se tivemos simplesmente um processo de impeachment, tudo isso diz respeito à perspectiva que nós temos sobre o processo político. Existem pessoas que dizem que alguma coisa, estando prevista na lei, estando prevista na Constituição, tudo é possível que se possa fazer a partir desta previsão da lei. Muito bem, então esta pessoa diria que a Constituição prevê que o impeachment é um instituto constitucional, fez-se então uma votação da Câmara dos Deputados conforme esta previsão da Constituição. No entanto, as coisas não são assim. Nós precisamos entender que toda esta previsão constitucional, ela demanda um crime de responsabilidade explícito. O que tivemos ontem foi uma votação a partir de uma certa impressão de um crime de responsabilidade. Para quem nos acompanha, crime é aquilo que está tipificado. Então nós dizemos homicídio, nós dizemos furto, nós dizemos roubo. Pedalada fiscal não tem um tipo penal específico para isso. Até porque a gente sabe que, por exemplo, se você pegar o governo de São Paulo, que eu sou deputada estadual, o governo Alckmin comete muitas pedaladas. Até mais que o governo federal. Até mais que o governo federal. E não só o governo Alckmin, tantos governos por aí e tantos prefeitos também. E nesta medida, o que nós temos? Um crime que não é crime previsto como tipo penal. Muito bem, mas as pessoas dizem que o impeachment está previsto na Constituição. Sim, está previsto, mas precisa dessa âncora. Essa âncora é o crime que lastreia, portanto, esta votação. Nós não tivemos isso. A questão do golpe. Muita gente se ofende quando diz que esse processo é um golpe. Mas por que isso? E eu penso que aqui é fundamental fazermos essa reflexão em nível mais profundo. Golpe não é apenas um instrumento jurídico. Toda vez que nós temos um quadro institucional, toda vez que nós temos uma situação social, e nós temos aqui forças que estão combatendo este quadro social, nós encontramos aqui uma situação de golpe. O que eu quero dizer por isso? Nós temos um paredão dos meios de comunicação de massa, dos grandes meios de comunicação. Muito bem, com isso nós estamos pressionando o país a uma certa visão, a um certo modo de entendimento de mundo. Nós estamos também, de uma certa maneira, utilizando as instituições judiciárias pela borda dessas instituições
Ou seja, nós observamos um lado da corrupção, não observamos outro. Sim, Isso é o golpe. Só para, eu quero ouvir também a Lília nesse respeito. Mas antes de perguntar para a Lília, eu queria perguntar o seguinte. O fato de ter essa caracterização do golpe, né, para muitos, inclusive eu vi que você também assinou um manifesto de intelectuais pela democracia, sim, fiquei muito feliz por isso, mas também o fato de você estar levando para o poder alguém que não foi votado. Isso também, quer dizer, o Temer, né, vice-presidente, que poderá vir assumir provisoriamente por um período de 180 dias o governo. Depois vai ver, o Senado vai ver se ele vai votar ou não, vai referendar ou não, de certo modo, a decisão da Câmara. O fato de você ter um presidente que não recebeu os votos populares, isso também pode caracterizar uma afronta à nossa democracia tão jovem? Nós diríamos que juridicamente foi votado junto com a presidente da República o vice-presidente. Até aí nós temos algum respaldo jurídico para tanto. No entanto, a grande questão aqui não é do jurídico, a grande questão é de toda a força das estruturas políticas e sociais que vão ter no cargo máximo da República alguém que, embora juridicamente tenha sido votado junto com a presidenta da República, esta pessoa não foi conhecida das massas, não passou por um escrutínio, as pessoas não votam para cargos de vice. Até já votaram. João Goulart já foi votado diretamente como vice-presidente da República, não Michel Temer. No final das contas, o que nós temos aqui? Uma fraqueza de legitimidade, não é nem de juridicidade, é de legitimidade. O povo não conhece quem será seu presidente da República. Entendi. Lilian, me fala um pouco, vamos nessa linha aí também, queria ouvir sua opinião. Quais são as suas considerações a respeito desse processo de impeachment? Quer dizer, para muitos isso é golpe, a própria presidenta Dilma vem afirmando isso, aqueles que as apoiam também, que a apoiam também, quer dizer, um país mais ou menos dividido, né? As manifestações demonstraram que os apoiadores da presidente foram para as ruas. Como é que você encarou você que é uma professora de filosofia, que também lida com essa realidade no seu dia a dia? Então, eu concordo com o Alisson, né? O impeachment está na Constituição de 88, porém, para que ele ocorra, ele precisa de certo respaldo. E até agora, até hoje, a gente não tem a Dilma, né, comprovadamente em nenhum desses crimes, né? Então, a minha opinião é que sim, que é um golpe, né? O golpe não é o impeachment em si, o impeachment não é um golpe, mas o jeito que está dado, ele acaba sendo um golpe. A forma como está ocorrendo. Sim, ainda principalmente pela sua justificativa, que é a corrupção. E aí, quem que são os protagonistas desse impeachment, né, desse golpe? São aqueles que têm o nome na lista de, né, Lava Jato, coisa que a Dilma são ainda... São deputados, em grande parte deles, corruptos. Me parece que na comissão, a primeira comissão, que foi a que julgou e que fez o relatório do impeachment, dos 38 votos contrários à presidente, 35 daqueles deputados têm processos de corrupção, né, de acusação de corrupção. Então, realmente é um problema complicado. Inclusive, a presidenta Dilma tem, de certo modo, insistido um pouco que ela não cometeu crime nenhum. Ela tem falado isso de forma recorrente em todas as suas manifestações, né? Essa última que ela fez, que vazou pela internet e tudo, que ela não pôde fazer lá pelas emissoras de televisão, mas ela deixa isso muito claro, né? Sim, eu acho que se instaurou uma insatisfação muito grande, né? E boa parte disso é culpa do PT. A gente não pode negar que o PT tem culpa nisso, né? Desde 2003, quando o Lula se elege, o que a gente percebe é que o Lula fez uma política de conciliação, tentando conciliar as classes dominantes, a burguesia, com os trabalhadores. E você acha que isso é irreconciliável? Isso, são interesses irreconciliáveis. Ele criou uma clientela, né? E aí, a partir do momento que esses clientes estão insatisfeitos, eles querem mudar o Estado, então eu acho... Isso é verdade um pouco. Em 2005, 2006, nós tivemos o problema do mensalão, não é? E, no entanto, o Lula é reeleito naquele momento, né? Reeleito e reeleito bem. Mas nós tínhamos uma condição econômica
é bem diferente do que nós temos hoje. Quer dizer, o país estava iniciando um processo de crescimento, de recuperação da sua economia, de geração de emprego. Os 2 primeiros anos dele foram anos difíceis, de ajuste fiscal, tal. Depois ele começou a colher os frutos. Portanto, me parece que a economia foi preponderante em relação ao escândalo do mensalão, não é? Hoje, o que eu percebo é o seguinte: como você tem uma crise econômica, né, uma dificuldade econômica, ela se sobrepôs, talvez, à questão ela virou a protagonista, né? Quer dizer, nós precisamos tirar a Dilma porque nós não gostamos dela, nós precisamos tirar a Dilma porque tem uma crise, nós precisamos tirar a Dilma porque os juros estão altos, porque tem desemprego. Isso não é motivo só, né? Se de repente todo governo que sofreu antipatia sair, nós estamos perdidos, né? Mas a motivação política, ela carreia todo o processo, por exemplo, da votação de impeachment. Por mais que nós tenhamos aqui uma tentativa de explicação jurídica, houve crime de responsabilidade, não houve, no final das contas o que nós temos são aqui disputas políticas e forças, inclusive sociais, culturais, econômicas, as mais variadas. Neste momento, inclusive, é preciso entender quais são as frações da classe capitalista do Brasil que estão com o atual governo, que estão contra esse governo, estão apostando em outro governo, e até uma geopolítica internacional, que outros países e outros grupos capitalistas do mundo têm interesse com o atual quadro. É preciso analisar tudo isso. Tem interesse. Você acha, por exemplo, Lilian, que a articulação que o Temer fez durante esse período ele acabou se juntando e se unindo, inclusive, a essas classes dominantes que você acabou de citar, né? Sim, apesar do PT ter dado tudo que a classe dominante quis, exato, né? Também concordo. E foi por causa disso que a Dilma se reelege em 2014. Eu acredito que agora, com a crise de maneira mais profunda, isso dificulta. E aí, então, essa classe dominante não quer mais esse Estado que está aí e articula, então, um golpe para tirar esse governo que serve, mas agora ela quer tomar as rédeas. Eu acho que é isso que está acontecendo. Então, eles fazem toda essa manobra política para que, então, ele instaure o governo deles. Exatamente. Agora, o Alisson, a questão da corrupção, a gente ouviu há muito tempo a gente vem ouvindo, né? Só se fala nisso, a corrupção, a Lava Jato, porque prendeu esse, porque... E eu fico observando o seguinte, e é isso que eu queria discutir um pouco aqui com vocês, depois eu quero voltar um pouco para dizer das consequências desse governo que pode assumir. Eu vejo que a corrupção ela não é só presente entre os políticos. Não é porque eu sou deputada aqui que eu estou falando isso, não. Mas eu considero que a corrupção, infelizmente, ela está presente em muitas atitudes, em muitas ações do dia a dia de uma parte expressiva, às vezes, da população, né? Isso aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo, né? Quando eu vejo, por exemplo, uma pessoa pagar mais para um garçom para ela ser bem servida numa determinada festa, eu já vi isso. Quando você vai num profissional que ele vira para você e pergunta assim, mas você custa R$500. Agora, se você quiser nota, é 500. Se você não quiser, eu faço por 400. Quando você vê que o dinheiro que é desviado pela sonegação das pessoas não pagarem impostos, principalmente os donos dos meios de produção, grandes empresários nesse país não pagam impostos. Quem paga imposto no Brasil é o trabalhador, que desconta do olerite. Não tem jeito de não pagar, né? Mas muitos, infelizmente, não pagam. Você acha que esse dinheiro que é desviado dessa sonegação, que é muito, muito, infinitamente maior do que o dinheiro desviado da corrupção? Nenhum dos dois pode ser desviado, quero deixar isso bem claro. Mas também não é uma prática de corrupção? Eu tenho insistido nos meus livros e nos textos que estou escrevendo e publicando, inclusive, sobre a atual crise do Brasil, que corrupção é um problema do capitalismo. E as pessoas leem ao contrário, porque as pessoas creem que corrupção é um problema do Estado.
então dos agentes estatais, das pessoas que estão nos cargos públicos de todos os estados do mundo. Isso é muito interessante. O problema da corrupção é o capitalismo. Desde que alguém possa ter capital, ele compra coisas. E compra coisas, serviços, pessoas, compra todas as possibilidades que o dinheiro dá para qualquer um. Portanto, se nós não entendemos a corrupção vinculada ao capitalismo, nós estamos enxugando gelo. Porque nós estamos pegando a última ponta do agente público e estamos esquecendo a cadeia da corrupção. Toda esta máquina é porque um ser humano pode comprar outro. Porque se nós não vivêssemos numa sociabilidade do dinheiro, do capital, nós não teríamos a estrutura da corrupção. Porque existe um certo campo, nós vamos dizer, mas antes do capitalismo poderia ter havido corrupção. Sim, mas isto que nós não chamamos de corrupção no modelo de hoje, que era aquilo por lá, é esta influência de um senhor feudal, de um senhor de escravo, de alguém da Roma antiga, para ser mais bem querido pelos outros. É aquela situação na qual a pessoa, inclusive, puxa o saco de alguém, tenta ser amiga de alguém, tenta prestar pequenos favores. Ficar perto do poder. Isto não é também, econômico. Né? Isto não é econômico. Isso não é econômico. Isto é aquela sensação que a pessoa quer ter de ser bem amada, bem querida, etc. e tal. Isto não é do capitalismo. Isto sim é pré-capitalista. Do capitalismo é a corrupção econômica. E é esta aqui que nós estamos lidando. O capitalismo que o Dr. Alisson está falando, para todos aqueles que estão nos vendo, é o sistema que nós vivemos hoje. Né? É essa forma como a sociedade brasileira e grande parte da sociedade mundial está organizada. Né? Das pessoas trabalharem, dos empresários quererem seus lucros, dos trabalhadores venderem o seu trabalho e serem pagos por isso, né? Que às vezes sobra menos, às vezes não dá para fazer as coisas, mas para quem compra esse trabalho, acumula mais dinheiro. Então, esse é o sistema que nós vivemos hoje, que ele tem as suas vantagens, mas também tem um lado bastante cruel, não é? Muito, e na verdade o capitalismo funciona na base da legalidade, do direito, contrato, as pessoas têm direitos, têm deveres, e ao mesmo tempo todo o poder do capital, ele está no direito e está fora do direito, porque quem tem esse poder econômico, podendo escapar das estruturas da legalidade, ele não pagará impostos, ele não pagará tributos, ele passará por cima de circunstâncias que são legalidades e são normativas que tem que atentar em função de questões como o urbanismo, questões de meio ambiente, passa por cima de tudo isso. Ou seja, o capital fundamentalmente tem um sentido que é acumular. Portanto, a corrupção ela não é um acaso deste sistema. Ela não é algo que se possa enxugar desse sistema dizendo isto aqui é uma coisa contrária ao sistema. A corrupção está entranhada no sistema, portanto, aquele que está no Estado só está fazendo aquela mesma estrutura que o setor privado também faz. A empresa é tão ou mais corrupta quanto o próprio Estado. Você concorda com essa análise? Eu concordo. Né? Eu reafirmo, então, que a corrupção é própria do capitalismo. A gente pode criar mecanismos para tentar diminuir, mas a corrupção haverá se o capitalismo estiver dado. Existir. Isso. E aí a gente tem um problema maior no Brasil, né? Porque aí você pode citar outros países que tem uma aparência de que não tem tanta corrupção, são capitalistas, mas cadê essa corrupção, né? Mas então, se a gente analisar, a gente tem dois fatos que vão colaborar com essa corrupção que parece cultural brasileira, né? Primeiro que a grande parte dos partidos políticos brasileiros, eles não são formados a partir de um ideal, de uma ideologia. Eles são formados a partir de interesses, né, de cargos. Isso. E aí as pessoas... Tanto é verdade que nós já estamos com quase 40 partidos políticos. E aí essas pessoas que ocupam esses cargos, elas vão ocupar esses cargos para servir de interesse aos amigos, aos familiares, né? E de outro lado também a gente tem essa clientela, que a gente dá pequenos favores, né? E assim, tanto para os ricos quanto para os pobres, né? Não me ponho completamente contra a Bolsa Família, mas a gente não pode negar que a Bolsa Família também dá um certo chama para votos, né? Assim como a gente tem também incentivos para os grandes empresários. Então eu acredito que a corrupção ela é do capitalismo. Mas nosso sistema político, ele reafirma ainda mais, ele abre brecha para isso, né? E talvez, sem sair do capitalismo, né? Eu sou contra o capitalismo e quero a saída dele, mas a gente tem também achar uma proposta
para enquanto esse capitalismo está. Não podemos deixar também como está. Talvez uma maior participação da população, uma maior fiscalização da população, porque a população vota e esquece. E aí o que a gente assiste é o que aconteceu ontem, daquela votação que me soou tanto absurda. Isso é verdade. E não sei quem que eles estão... Pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu tio, pela minha sogra, ficou um negócio estranho, Quem né? que eles estão representando? Né? Sim. Agora, os partidos políticos também contribuem, essa imensidão de partidos políticos contribui muito para isso, né? Porque se a gente tivesse uma cláusula de barreira, ou seja, você tem que ter um determinado percentual de votos para você poder existir, certamente isso não aconteceria. Na reforma política proposta anteriormente, havia isso que o Cunha fez, derrubou, né? Porque para eles também é interessante você ter esses partidos que são descartáveis, né? E acabam servindo aos interesses, a esses interesses tão escusos aí em relação aos interesses maiores da população brasileira. Mas... Agora, pois não. Por outro lado, a gente também não pode correr o risco de minar alguns partidos políticos que são pequenos, porque são da esquerda. Claro. Né? Então eu acho que não talvez, se vendem. Isso. Eu acho que tem que sim ter uma reforma política, mas não essa, né, proposta que o Temer foi contra, mas em que há então uma maior participação pública e também que o tempo seja dividido de maneira igual, né? Porque os grandes partidos têm muito mais tempo. Agora, antes da gente pedir um intervalo, me permita mais um minutinho que eu queria aqui fazer uma correlação entre quando ela fala do povo, que o povo precisa controlar, o povo precisa fiscalizar, também concordo com isso. Agora, há uma influência enorme sobre a população dos veículos de comunicação que foram determinantes para chegar a esse resultado que se chegou. As grandes emissoras de televisão, revistas de grande circulação, jornais, tiveram um papel preponderante nisso, na medida em que elas construíram matérias jornalísticas pautadas pela parcialidade, ou seja, elas tiveram um lado, é como se elas fossem, é o quarto poder mesmo, né? Como se elas fossem um partido, elas agiram como um partido político de apoio a esse processo do impeachment. Essa é a minha leitura. Eu queria saber se é a de vocês também. A sociedade contemporânea só tem meio de dizer para as pessoas o lado em que elas estão, como elas vão se portar, seus sentidos, seus horizontes, mediante esses instrumentos de comunicação de massa. Então acabou aquela fase da sociedade na qual o pai ensinava o filho, um vizinho comentava com o outro e os valores saíam deste núcleo primeiro. Agora é por massa e mais. Não só televisão, mas também o celular, as redes sociais e tudo mais. E nós imaginamos que um pedaço disso é neutro, e não é. Nem as redes sociais são neutras. As pessoas têm por lá algoritmos nas quais já se antecipa o que esta pessoa mais ou menos gosta e já se bombardeia com estas mesmas informações. E estes grandes aparelhos de comunicação de massa, os tradicionais, grandes redes de televisão, revistas, jornais, eles têm um lado muito claro, e nem concorrência entre si eles têm. Porque houve um tempo, pelo menos ao tempo da ditadura militar, da redemocratização do Brasil, que um jornal concorria com o outro e um queria ter uma marca que o outro não tinha. Hoje não, existe uma espécie de oligopólio da imprensa, no qual o interesse não é nem da concorrência de um com o outro, o interesse é político diretamente de constituição de um modelo de sociabilidade. Ou seja, um dos pontos fundamentais da crise política do Brasil e do mundo hoje é a constituição da ideologia. As pessoas são bombardeadas e constituídas para pensarem em manada e sempre a partir de um aspecto político. Exatamente, isso que está acontecendo, hoje está acontecendo isso de uma forma muito clara. E quando você fala da comunicação de massas, me remete à lembrança do Goebbels, na Alemanha nazista. Né? Quer dizer, o Goebbels foi o articulador de todo o processo de comunicação, enquanto o Hitler matava pessoas, né, exterminava judeus, negros, gays, homossexuais, prostitutas, etc., né, nas câmaras de gás, né, o Goebbels fazia todo um processo de intensificação de que o nazismo estava fazendo era o melhor para o povo alemão. Né? Eu vejo isso hoje com bastante clareza. Me parece que as pessoas acabam ficando muito suscetíveis a essa enxurrada da comunicação de massa. Você não concorda?
Eu concordo. As pessoas têm o costume de falar em liberdade de expressão, mas que liberdade de expressão é essa se a opinião é formada por uma mídia que não há diversidade, né? O que a gente mais acompanha é que essa mídia não tem diversidade, então a opinião é a mesma, né? E a gente não percebe que essa mídia é usada para encobrir o que eles não querem mostrar. Então eles mostram uma parte, mas não mostram outra parte, né? E aí parece que a gente está sendo muito bem informado, mas na verdade não, né? O Marx chamaria isso de ideologia, né? Cria-se uma cortina de fumaça, mostra-se apenas o que é conivente, né? O que é conivente não, o que é interessante para essa elite, esconde os outros, né? Então não mostra todo esse conflito de classes, não mostra que eles não têm o mesmo discurso dos trabalhadores, então mostra que a elite tem o mesmo discurso que os trabalhadores. Isso é uma grande mentira, né? A gente vê agora na crise que quem paga o preço da crise são os trabalhadores. E vai continuar pagando. Exatamente. Infelizmente. E nossa, esse assunto é muito interessante, só que nós temos que pedir um breve intervalo. Nós voltamos em um minutinho com mais discussões e sobre as consequências desse processo para todos nós brasileiros que vamos ter que passar por isso. É um minutinho e nós já voltamos. Sucos naturais Dona Elza. Só frutas selecionadas. O que se adiciona sem moderação é capricho. Sucos naturais Dona Elza. Laranja, uva e limonada. Sucos Dona Elza. Valores naturais. Para milhões de brasileiros, a conquista da casa própria é só o começo para muitas outras conquistas. O Minha Casa Minha Vida do governo federal já mudou a vida de milhões de brasileiros. Com o lançamento do Minha Casa Minha Vida 3, serão milhões de novas moradias em todo o Brasil até 2018. De casa nova, mais brasileiros poderão enxergar uma vida nova. Para o governo federal e para a Caixa, esta é a verdadeira mudança. Minha Casa Minha Vida. Mais que mudar de endereço, é mudar de vida. A Espaço Fibras Móveis e Decorações vem oferecendo peças exclusivas para compor seu ambiente. Contamos com profissionais extremamente capacitados que oferecem a você produtos que transformam seu ambiente com sofisticação, qualidade e beleza. Nossa linha de móveis de madeira de demolição deixa os ambientes muito mais aconchegantes e um acabamento rústico, procurados pelos melhores designers de interiores, arquitetos e decoradores. Tudo isso para oferecer a você exclusividade nos móveis que farão parte da sua vida a partir de agora. Olha aqui a programação de inaugurações do aniversário da cidade. Boa ideia! Sobe aí, vamos dar um giro para conhecer essas obras? Sim. Essa aqui, por exemplo, é o Centro de Especialidades Médicas. Como melhorou a saúde? Agora vamos lá pro Gavioli e pro Solo Sagrado. Como o velho tá moderninho. Esse é o Centro de Convivência do Solo Sagrado. E tem outro igual no Jardim Euclides. Nossa, olha que obra bonita! É o Complexo Esportivo do Gavioli. Outra inauguração importante. Vou até parar o Jeep. É o Centro de Zoonoses. É para tratar com carinho dos nossos bichinhos. Mas toca esse carro. Ainda temos muitas inaugurações para visitar. Deve ter dado um trabalhão essas obras. Mas valeu a pena. A cidade tá bonita. Prefeitura de Catanduva. Ao mesmo tempo que são frágeis, são resistentes. Ao mesmo tempo que têm espinhos, nos mostram pétalas belas e perfumadas. Não há nada que combine mais com as flores do que as mães. Por isso, o presente para sua mãe está na Will Flores. E toda mãe gosta de receber uma bela homenagem. A Will Flores tem arranjos dos mais variados tipos de flores para agradar todos os tipos de mãe. Will Flores, Rua São Paulo 216, fone 3524-8464. Acesse willflores.com.br. Para milhões de brasileiros, a conquista da casa própria é só o começo para muitas outras conquistas. O Minha Casa Minha Vida do governo federal já mudou a vida de milhões de brasileiros. Com o lançamento do Minha Casa Minha Vida 3, serão milhões de novas moradias em todo o Brasil até 2018. De casa nova, mais brasileiros poderão enxergar uma vida nova. Para o governo federal e para a Caixa, esta é a verdadeira mudança. Minha Casa Minha Vida. Mais que mudar de endereço, é mudar de vida. Tem novidade na conta de energia elétrica esse mês. Redução na tarifa. E vários fatores contribuíram para isso. A natureza fez sua parte, mandando mais chuvas. O Brasil
fez a sua parte com novas usinas. E você também fez sua parte, com consumo consciente e combate ao desperdício. Por isso, a bandeira tarifária em abril é verde, ou seja, sem taxa extra na conta. Mais economia para todo mundo. Consumo consciente, nossa melhor bandeira por um mundo sustentável. Colabore com o Hospital de Câncer de Catanduva. Para doar R$15, ligue 0500 2016 015. Para doar R$30, ligue 0500 2016 030. Para doar R$50, ligue 0500 2016 050. Nossa conquista será de todos para todos. Abrace essa causa. É muito fácil ajudar. Roller, questão de atitude. Hoje nós estamos falando sobre corrupção, que é o ato ou efeito de se corromper, oferecer algo para obter vantagem inegociada, onde se favorece uma pessoa e se prejudica outra. É tirar vantagem em um projeto de poder. O verbo corromper, do latim e grego, significa ato de quebrar aos pedaços, ou seja, decompor e deteriorar algo. Mas será que a corrupção está restrita, como já dissemos no nosso primeiro bloco, apenas aos políticos? Vimos que não, que ela está muitas vezes impregnada em muitos gestos, em muitos atos, em muitos valores que às vezes as pessoas acabam defendendo, muito mais por interesse pessoal do que por interesse coletivo. São poucos, infelizmente, aqueles que pensam de fato na coletividade, desprovido de qualquer vaidade, desprovido de qualquer interesse. Infelizmente, nós estamos vivendo um momento onde isso tem ficado bastante patente na nossa sociedade, não é isso, né, Alisson? Quem defenda nesse período todo de manifestações de rua, a volta do regime militar. Isso, lá em frente à Assembleia tem umas barraquinhas lá que faz, acho que uns 6 meses, 8 meses que estão lá, né, saudando os militares. Até esse ponto nós chegamos, né, Alisson? E vejamos que, no final das contas, nós temos aí 2 possíveis leituras. E, aliás, 2 movimentos dentro desta forma pela qual as pessoas pedem, muitas vezes, a volta de uma ditadura militar. O primeiro deles é que há, de fato, um setor muito pequeno, extremamente reacionário, que, em certos momentos, tem mais voz. Eles têm, inclusive, espaço em grandes meios de comunicação, falávamos disso agora há pouco, e essas pessoas da borda, inclusive, desta borda quase fascista da sociedade, em alguns momentos, essas pessoas falam mais. Mas existe agora, e agora eu falo para quem nos escuta, e que tem uma certa percepção de que o mundo está errado, que as coisas estão erradas, então é preciso ordem. Então as pessoas têm esse sentimento de que é preciso que venha alguém de fora e instaure a ordem para que então a sociedade viva melhor e a pessoa viva melhor. Isso é um problema social e psicanalítico, porque de fato é tão difícil na vida da sociedade alguém ser explorado economicamente, mas nunca entender que é explorado. Porque quem acorda de manhã, trabalha o dia inteiro e volta para casa à noite, isso será 40, 50 anos da vida, alguma coisa tem de errado nessa vida, porque não é uma vida agradável. Trabalhar, esta palavra inclusive vem do latim, é cortar em pedaços. Essa pessoa está sendo estripada, isso vem o tripalium do trabalho, a todo dia na vida. Alguma coisa tem de errado nisso. Só que todo mundo fala que não tem. Quem trabalha vai ganhar dinheiro, quem trabalha é honesto, quem trabalha é uma pessoa decente, e a vida é exatamente esta. Resultado, as pessoas sentem que há um descompasso na existência, e as pessoas dizem que existe uma ordem social muito bem cuidada, que existe democracia, que todo mundo vota, e ele de fato vota a cada 2 anos, ele aperta o botão na urna eletrônica, e ele escolhe quem ele quer, portanto ele é livre, mas mesmo assim, ano a ano, eleição a eleição, e toda a estrutura que se vê no mundo não dá certo com aquela pessoa. O que isso representa também? Representa um problema psicanalítico. Essa pessoa está percebendo que o seu mundo não é um mundo que traga felicidade, é um mundo de tristeza, é um mundo no qual as coisas não batem muito bem. Nesse quadro todo, o que ela pensa então? Preciso de alguém que seja aquela figura psicanalítica recorrente do pai.
daquela autoridade que vem de fora e me diz, agora é assim. Por isso que você está fazendo essa análise da política com a psicanálise. Exatamente. Para entendermos nós que quase quando alguém pede a volta de um regime militar, ela pede um pai que fale contra o interesse dela, contra a sua vontade e diga, a partir de agora vai fazer assim. Porque esse trabalho de uma pessoa, o dia a dia, por toda a vida, quando nós dizemos o trabalho enriquece, quando nós dizemos que o trabalho é livre, a pessoa escolhe o seu melhor, o empreendedorismo e coisas assim, a pessoa percebe que a sua vida é um horror, mas todo mundo está dizendo que não é um horror. Mas quando vem alguém de fora e diz, é o horror, trabalhe, a vida então faz sentido, porque aquilo tudo de fato é muito ruim, mas alguém verbaliza, é a voz da autoridade, é a voz daquilo que então diz, agora é o caos, agora é o horror. E aí faz sentido a vida da pessoa porque batem as coisas. E é incrível como boa parte da população, inclusive aquela mais sofredora, com maior dificuldade inclusive de formulação da sua vida, prefere muitas vezes este castigo verbalizado, prefere muitas vezes esta repressão direta. Não vote, quem escolhe sou eu. E a pessoa muitas vezes prefere isto do que propriamente ter asas da liberdade, ter asas então para decidir sua vida. É porque nós temos uma estrutura social, as sociabilidades capitalistas de fato fazem com que as pessoas tenham que decidir, mas tudo que decidem é muito pouco, é muito frágil na sua estrutura social. No final das contas decide só o jeito pelo qual vai trabalhar, aonde vai trabalhar, quando pode decidir. Quando é cidade grande, que tem muito emprego. Cidade pequena, opções. Só pode cortar cana, só pode trabalhar na lavoura ou algo assim. No final das contas, o ato de decidir é muito sofrido. Por isso, aquele que imagina que uma ditadura militar vai fazer melhor, agora eu volto e inverto esta questão. Porque, no final das contas, estes espaços do empoderamento pessoal, esses espaços pelos quais os grupos sociais, os partidos políticos, os movimentos sociais podem tentar, e muitas vezes tentam, erram e acertam, é um processo altamente contraditório, pelo menos é um processo de tentativa de superação. Agora, uma ditadura militar é exatamente o que destrói os mínimos vínculos pelos quais alguém possa lutar pela superação. Então, estou dizendo aqui para todos que eventualmente tem um pensamento como este, vir alguém de fora e trazer uma ordem, em geral, esta ordem será a pior possível e causará muito mal para a vida da sociedade. Prejuízos. Ô Lilian, você acha que nós podemos sofrer, e já estamos sofrendo, uma indireitização do país nas relações políticas, nas relações econômicas, nas relações sociais, com essa possibilidade da ascensão de um outro grupo ao poder? Eu acho que isso já está acontecendo há um bom tempo, né? Apesar do PT ter uma formação de base e ser Partido dos Trabalhadores, o que a gente observou é que o Lula não governou para os trabalhadores. Ele sempre tentou fazer acordos com a elite. Mas ele preservou, de certo modo, apesar disso, que eu também acho que esse foi um ponto que ele foi conciliador, concordo com você nesse sentido, mas ele preservou o papel do Estado, de certo modo. Né? Ele interrompeu um processo que vinha vindo pelo PSDB da privatização, né? Ele disponibilizou, de certo modo, recursos e orçamento para áreas que tradicionalmente o país não fazia investimentos, em regiões também onde não se tinha investimento. Haja visto que no Nordeste, por exemplo, a aceitação dele é muito maior do que no Sudeste, resultado das políticas públicas que acabaram servindo melhor àquele povo. Mas eu estava participando de um evento esses dias e vi um professor da FEA, Faculdade de Economia da USP, né? Numa posição assim bastante defensora do Estado liberal, do Estado que não se responsabilize mais por investimentos em saúde, por investimentos em educação. Acabou de passar agora a desvinculação, né? Já tem esse projeto desvinculando orçamentos do Estado para a obrigatoriedade de aplicar em saúde e educação. Então, estavam formando um quadro que eu acho muito mais grave para esse momento do país. Né? O que eu acho que a gente está colhendo o resultado disso. Né? A gente percebeu, sim, uma melhora no âmbito social.
A gente não pode negar que o Lula ele investiu em algumas áreas, só que isso não foi o suficiente. Isso a gente viu bem em 2013, com as manifestações, né? A gente via que eram várias vozes, lutando pela saúde, transporte, educação, né, segurança. E a gente percebeu, então, que esse investimento feito ainda não foi o necessário, né? E parece que, como o Alisson já usou essa expressão, a gente meio que enxugou gelo e não mudou de fato. Então, eu acho que a gente não teve um governo de esquerda, de fato a gente não teve um governo de esquerda. As pessoas, talvez motivadas por uma mídia, né, que passa algumas informações às vezes erradas, elas acham que esse governo é de esquerda e ele é comunista. Ele não é nem comunista e, ao meu ponto de vista, muito menos de esquerda, né? A partir do momento que você quer conciliar interesses da burguesia com interesses dos trabalhadores, isso está fadado ao erro. E é o que a gente vem acompanhando, né? O que a gente acompanhou foi uma crise econômica que motivou uma crise social. E dessa crise social, a gente precisa de um inimigo. Esse inimigo, então, é o PT. E a gente precisa tirar, né? Criou-se, então, a crise política, que precisamos tirar o PT. O que acontece é que, provavelmente, daqui a um tempo, vai se perceber que a vida não vai melhorar. Né? E aí a gente precisa, então... Então, já você falando nisso, eu queria também perguntar para o Alisson. Alisson, as consequências, na sua opinião, desse possível governo que irá se instaurar, né? Se instaurar agora. Na verdade, aí a Dilma tem, me parece que até o comecinho de maio, porque isso vai para o Senado tem que acatar. Ao Senado acatando, depois ela tem que ser afastada, né? E aí o Temer assumiria um governo, num primeiro momento, provisório. Pode até depois se tornar um governo definitivo, mas no primeiro momento provisório, até que seja julgado pelo Senado. Quais as consequências desse governo? Acho que o povo quer saber isso. Ela falou muito bem, tirou o PT, né? Havia um sentimento para tirar o PT, achando que as coisas podem melhorar. Ela está dizendo que, na opinião dela, dificilmente isso vai ocorrer. E a sua opinião? Quais as consequências de um governo que vai ter, inclusive, uma linha muito conservadora, ao que nos parece, né? Ontem mesmo, eu acompanhando a votação, só para né, ilustrar um pouco isso que a gente está debatendo, deputados que não estavam ainda, havia um interesse do empresariado muito grande. Tiveram empresários que colocaram jatinhos à disposição, caso faltasse os parlamentares para o voto, para mandar buscá-los. Quer dizer, há o interesse do empresariado, de certo modo, num possível governo Temer. E mais do que isso, me parece também que é um governo que já está sinalizando que vai restringir direitos que foram conquistados a duras penas no nosso país, e também um governo que vem com a legitimidade de um Cunha, né? Quer dizer, a gente tem que ver que o Cunha passa a ser, num possível governo Temer, o vice-presidente do país e pode assumir por várias vezes, na ausência do Temer, a presidência. Um deputado que está eivado de denúncias e que conduzindo o processo de impeachment. O que você acha disso? Para todos os que estão nos acompanhando, quando se escuta sobre questões de política, a pessoa imagina de que lado eu fico na história. Então eu vou retomar aqui uma forma de explicação da política que veio da Revolução Francesa. Quem defendia o rico, quem defendia o nobre, quem defendia a aristocracia, na Revolução Francesa, na Assembleia Constituinte da França, sentava à direita. Quem era do povo, quem defendia o pobre, quem defendia o trabalhador, quem não tinha nada, sentava à esquerda. Isso aqui é fundamental, claro, para que o povo entenda, inclusive, que é ser de esquerda e ser de direita. Isso. Porque é um bombardeio pelo qual, inclusive, ser de esquerda é ruim. Ser de esquerda, pelo contrário, é defender todo aquele que está apanhando na vida. Muito bem. A nossa pergunta é: qual é um governo de esquerda? Eu tenho nas minhas reflexões, nos meus livros, nas minhas aulas, na Universidade de São Paulo, por todo lado, sempre dito: não há governo de esquerda, porque todo governo do Estado é de um Estado capitalista, então há governo que administra o capital, muitas vezes dando alguma benesse para a população. O que nós temos é, então, governo um pouco mais dado a benesses sociais do que o outro. Aí sim,
nós temos diferença. Nós podemos observar que há governos que investem um pouco mais em condições sociais, nós dizemos intervencionistas e bem-estar social ou algo nesse sentido, e há governos diretamente de direita, diretamente, hoje nós usamos esta classificação, neoliberais, que tiram direitos sociais. Então, de fato, o que nós tivemos nos últimos tempos foi uma espécie de governo de conciliação para tentar garantir o capital, dando alguns benefícios sociais. No entanto, isso já está se rompendo, porque não há, se nós não investimos de fato numa grande mobilização popular, se nós não investimos em forças vivas da sociedade e até mesmo na disputa ideológica da sociedade, disputa de ideias, para que o povo então entenda que é a luta do mundo, de que lado está, tudo isso é muito frágil, nós ruímos todo esse quadro social. Muito bem, tendo acontecido isso, tendo dado, portanto, um certo capitalismo de consumo, de inserção por consumo, e não por disputa de movimento social, hoje nós temos os movimentos sociais mais enfraquecidos. Não tivemos disputa dos meios de comunicação de massa, hoje é uma espécie de paredão constituindo a interpretação social. Total. Eu tenho falado nos últimos tempos, nas entrevistas, nas intervenções minhas, de que o que nós temos hoje no Brasil é, em primeiro lugar, o perigo de se ver romper este momento destes 13, 14 anos de governos do PT, que nesta composição do neoliberalismo conseguiram por lá universidade pública um pouco mais estendida, certas garantias, inclusive, de inserção dos alunos na vida do ensino superior, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida. Estas são políticas sociais, eu diria, compensatórias, que provavelmente se rompem mais facilmente, porque um governo que venha por um outro perfil, ele não tem quase nenhum compromisso com estas pautas e com essas políticas. Justo. Mas, agora vem o pior, nós também podemos ter uma certa rebarba dos movimentos sociais, dos movimentos econômicos, do grande capital brasileiro, porque é preciso analisar, inclusive, qual o papel da burguesia do Brasil, dos grandes capitalistas do Brasil. É um papel de uma espécie de burguesia que não tem um certo interesse próprio de longo prazo. Ela é quase uma burguesia rentista, então ela se vende muito facilmente ao capital internacional. Os brasileiros ricos gostam mais dos Estados Unidos do que propriamente do Brasil. Tem todo esse quadro, e é possível que nós vejamos aqui a presidência da Câmara com a figura de Eduardo Cunha é reveladora disso. É possível que nós vejamos tanto uma espécie de reconstrução ou desmobilização desses ganhos do lulismo, destas formas de organização desses anos de governo, mas também, em especial, a chegada naquilo que é o varguismo, ou seja, direitos do trabalho, direitos sociais que já tem aqui mais de 70 anos. Inclusive, hoje pela manhã, eu já vi algumas análises dizendo que no governo Temer há uma tendência de se restringir os direitos de trabalhadores, direitos conquistados desde a era Vargas. Sim. Não é? E com terceirizações, com redução de benefícios, né? Você acha que isso é possível? Não só as conquistas de direitos de trabalhadores, e há também uma preocupação no sentido de uma intervenção mais dura em cima dos movimentos sociais e em cima dos próprios sindicatos, porque afinal de contas um governo vai ter um outro perfil. Eu acho que a população está acreditando que com o impeachment haverá esperança. E não haverá esperança porque, de fato, nada muito significativo vai mudar, né? Então, a crise não vai desaparecer, postos de empregos não vão surgir, aumento de salário, tudo isso não vai acontecer de maneira milagrosamente, né? Porque a gente não está tendo uma reforma política de fato, a gente está tirando um governo e substituindo por outro que, apesar de ser mais conservador e ter um pouco mais de críticas, ele não é muito distinto desse que está surgindo. E é como eu já disse, em momento de crise, quem vai pagar pela crise é o trabalhador, não é a burguesia. Então, esse trabalhador começa a pagar por essa crise perdendo seus direitos, né? Que foram conquistados, né, pelos os trabalhadores. Então, perde sobre a Previdência, perde sobre o seguro-desemprego, aí depois perde com a diminuição de salário, terceirização, e tudo isso é passado para os trabalhadores como se fosse algo bom.
foi o que o Alisson falou. O trabalhador ele não percebe que está sendo explorado, ele percebe que tem alguma coisa de errada, que ele passa uma vida sofrendo e aquilo que foi prometido a ele não é dado, né? Porque o que foi prometido ao trabalhador é que se ele trabalhar honestamente e de maneira dura a vida inteira, ele vai ter algo no final dessa vida. Mas o que a gente acompanha é que esse trabalhador não consegue, ele não consegue a sua casa própria, ele não consegue a estabilidade financeira, ele não consegue manter seus filhos com uma boa educação. Mas indiscutivelmente nesse período, a despeito das críticas suas ao governo do presidente Lula, à presidenta Dilma, que eu respeito, mas indiscutivelmente, principalmente durante uns 6 anos aí, 6, 7 anos, houve sim uma melhoria da própria condição de vida das camadas mais pobres da população. Haja vista que todos os índices apontavam e todas as pesquisas que nós tivemos aí a ascensão de mais de 40 milhões de brasileiros que viviam numa condição de pobreza, que melhoraram de vida, que encontraram emprego, que tiveram uma remuneração melhor, etc. Houve uma redução da desigualdade no país, né? Todos os dados demonstram isso. O IBGE, institutos, né, que têm uma credibilidade muito grande, apontaram esses números. Agora, vocês acham que isso pode se perder? Quer dizer, nós podemos ter retrocessos, inclusive, só para ir encerrando já o nosso programa, porque nós avançamos um pouco mais, dado inclusive a atualidade do nosso tema aqui hoje, né? Vocês acham que pode haver retrocessos naquilo que diz respeito a garantias, a direitos, a conquistas, e não só no campo da economia, não só no campo social, mas o que me preocupa também é a questão do campo dos valores, né? Das coisas mais conservadoras, quando se quer tirar direitos de mulheres, quando você tem um Bolsonaro que fala que mulher tem que ficar na cozinha, quando você tem um Marco Feliciano que se posiciona de uma forma contrária à educação para crianças, às diversidades, quer dizer, são aspectos que nós não abordamos aqui na nossa conversa, mas que evidentemente eles vão estar postos também nesse governo que está chegando aí, que vai assumir, né? Acha que sim ou não? Vejamos nós, eu penso que nesse quadro todo nós temos uma estrutura social bastante solidificada, é uma estrutura de exploração, de contradição, de conservadorismo, e nós temos certas nuances de todo esse processo, ou seja, de fato é possível puxar um pouco mais em favor do povo, um pouco menos em favor do povo. O fato é que nós não mudamos as estruturas da nossa sociabilidade, portanto, o que dá o conservadorismo da população é a vida que a população leva, essa vida só tem para se poder segurar na vida a família, eventualmente a religião e uma certa forma de visão de mundo que vem dos meios de comunicação de massa. Esta, inclusive, estrutura muito difícil da vida das pessoas faz com que nós tenhamos aparelhagens que moldam o conservadorismo da população de um modo muito grande. Então é sempre moralismo, é sempre uma certa forma retrógrada de comportamento e de visão de mundo. Isso não muda facilmente, isso é estrutural. Mas é que nós temos junto uma espécie de desmobilização de também alguns aparatos que possibilitariam uma espécie de puxamento dessa corda em outro lado. Então, de fato, nós temos aqui movimentos sociais, movimentos populares, sindicatos, partidos de esquerda que estão bombardeados no momento presente. E nós temos muito pouco de inserção nesses grandes meios de comunicação de massa. Não tem voz para uma leitura crítica de mundo. O que eu diria desse quadro todo? Nós temos, verdade, hoje um quadro de conservadorismo maior, nós temos de fato um problema social cada vez maior e as pessoas não entendem que problema é este. E o enxugar gelo aqui é de um modo extremamente pior, porque as pessoas estão tacando água para enxugar gelo, nem estão usando um pano para enxugar o gelo, quer dizer, estão quase que cada vez mais ampliando este grau do seu sofrimento, mas ao mesmo tempo é preciso que nós lembremos o seguinte, este quadro de crise, que é um quadro horroroso, também é um momento de repensar até as estratégias de todos aqueles que têm condição de lutar, de pensar, de refletir sobre como se desmonta, como se desestrutura este quadro de horror e como se supera esse quadro. Então, é verdade que nós temos um conservadorismo grande, mas também deixo aqui uma palavra de esperança, porque é virtualmente impossível que esse sofrimento social seja tamanho
que em algum momento as pessoas próprias não queiram dar um passo adiante e dizer: tudo aquilo que me forma, tudo aquilo que me dá a interpretação do mundo já não é mais suficiente. Porque nós falamos da mulher, nós falamos das minorias, nós falamos do negro numa sociedade racista, do pobre trabalhador que não possa ter um sindicato. Em algum momento, esse sofrimento social, ele para na cabeça das pessoas e ele vai refletir sobre o seguinte: será que de fato é assim mesmo? Será que todos aqueles que me ensinam que tudo isto é certo mesmo? Então daí, minha querida deputada Beth e todos aqui que estão presentes neste momento, eu quero dizer que nós temos de fato a possibilidade da esperança a partir da mobilização. A sociedade é contraditória, ela não fecha, então se não fecha nem mesmo para uma espécie de luta progressista, que dirá para esse paredão conservador. É exatamente esta, é a possibilidade de falar, de unir as mãos para transformar a sociedade. Isso, só para encerrar a tua participação, o que eu observei nesse período todo de resistência é que as esquerdas também se uniram bastante, né? Então você teve não só o PT, o PCdoB, o PSOL, os movimentos sociais, não sei como se posicionou o PCB, seu partido, né? Mas me parece que o único partido que ficou de esquerda fora desse processo, que defende eleições gerais, que não queria nem Dilma nem Temer, foi o PSTU, né? Mas enfim, o PT é um partido que, quando estava na oposição, fez uma oposição com muita competência, não é? Soube fazer isso muito bem. E depois, quando assumiu o poder, teve todo esse problema, toda essa crítica que hoje ele recebe, paga um preço por conta disso. Mas você acha que esse processo que nós vamos viver a partir de hoje, nós podemos ter uma esquerda mais unificada e preparada para enfrentar as perdas e os prejuízos que poderão advir deste momento? Só para encerrar a participação de vocês aqui. O que a gente acompanha é que houve uma despolitização brasileira. Quando a gente fala que houve uma melhoria de vida, essa melhoria de vida, como já foi bem colocado aqui, foi do consumo. Ela não foi no âmbito educacional. Então, essa população que teve força de consumo, ela não estudou, ela não sabe como se posicionar nesse momento. Ela é facilmente uma massa de manobra, né? O que a gente costuma sempre brincar é que a esquerda, ela briga muito entre si, né? Porque como a gente está sempre estudando, a gente briga. É difícil ter unidade na esquerda. É difícil ter unidade, né? Então a gente sempre vê, apesar da luta ser uma, né? A gente tem várias vertentes, a gente tem várias interpretações, e isso causa certas brigas, né? Mas o que eu acho é que esse é o momento, né? A gente pode se mobilizar, sim. A gente pode dar mais voz a esses movimentos sociais, né? Alguns sindicatos que ainda preservam as suas lutas. Né? E fazer com que esse cenário mude. Se a gente não se unir agora, né, isso pode levar a esse estado de conservador, que é conservador de maneira mais forte, né? E o que a gente percebe é que nós temos agora um governo que é muito conservador, que ele está retrocedendo em vários pontos que a gente já tinha encaminhado, né? Direito dos trabalhadores, direito das mulheres, né? Dos negros, dos homossexuais e tudo mais. Então, assim, é difícil a gente unir essa população, porque ela não está politizada, ela é facilmente uma massa de manobra e ela reproduz muito mais o que a grande mídia passa do que nós, enquanto movimentos sociais pequenos, tentamos passar, né? Mas a gente vê que há movimento pró-impeachment e contra o golpe. E eu acho que, se a gente começar a prestar mais atenção, é o que o Alisson falou, chegará um momento que essa insatisfação será maior e eu vou ter que analisar melhor isso. Por que que isso ainda não está bom? Por que que me prometeram uma melhoria, tirando o PT, e essa melhoria não chegou? Então, acho que o momento ainda não é esse, ele vai chegar. Mas a gente tem que se articulando de alguma forma para que quando esse momento chegar, que aí seria então um momento revolucionário, ele é um momento revolucionário para os dois lados, tanto para a direita como para a esquerda. E toma o poder quem estará mais articulado. Então a gente tem que se articular para esperar de fato esse momento. Que bom, gente. Olha,
Vocês viram que o debate aqui foi muito enriquecedor, né? Que a gente tenta discutir esse momento que está acontecendo no país, e que trouxemos aqui duas figuras que trabalham nesse universo, que estudam sobre tudo isso, e que eu espero que vocês de casa tenham gostado desse nosso debate hoje. Vamos ainda falar muito sobre essas questões, eu acho que elas terão desdobramentos enormes e que vão refletir na vida de cada um de nós. A gente torce sempre para que esses reflexos sejam positivos, embora a gente tenha muita dúvida a esse respeito, como eles disseram aqui, né? Porque vamos pegar um período difícil da vida brasileira. Mas a vida é assim. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós temos aqui, no próximo e último bloco, muita música com o Quarteto de Cordas da Delarte. Então, é um minutinho, não saia daí, nós já voltamos. Obrigada a você, Lilian. Obrigada, Alisson. Obrigado. Prazer recebê-los aqui no nosso programa. Viu? Muito obrigada. Rede Central, Farmácia e Manipulação, possui 13 lojas na cidade de Catanduva, todas localizadas estrategicamente para permitir o melhor atendimento aos seus clientes. Contamos com farmácia popular e de manipulação, com entrega a domicílio. Levamos a máquina de cartão até você. Praticidade, comodidade e preços baixos, só a maior rede de farmácias de Catanduva e região pode oferecer. Isso sim é ter vantagens. Parcele suas compras em até 6 vezes no cartão ou 60 dias no cheque. Traga sua empresa, tenha descontos exclusivos, seja nosso conveniado. Rede Central, os melhores preços, as melhores vantagens. Sabe qual é a sensação de beber um delicioso Guaraná Poti? Essa foi a sensação deles. Qual será a sua? Guaraná Poti é muito mais sabor na sua vida. Empresário, cuide de sua empresa e deixe a saúde do seu funcionário com a gente. Além de programas e palestras de prevenção nas empresas, a Unimed Catanduva oferece o melhor hospital, os melhores médicos especialistas, o melhor laboratório. Consulte nosso plano empresarial, o melhor e mais acessível. Com saúde, sua empresa cresce. Ligue 3531-3119. Unimed Catanduva, mudando para melhor, mudando para você. Há 6 anos, oferecendo uma linha completa de produtos de beleza, sempre com um ótimo atendimento. Banho, cabelos, unhas, maquiagens e perfumarias, sempre com as últimas tendências, melhores formas de pagamento. Levamos a máquina de cartão até você. Entregue em qualquer bairro da cidade. Mais beleza, mais BMZ Cosméticos. Rua Brasil 278. Telefone 3521-7021. Esperamos por você. Voltamos com Lado a Lado e nós estamos recebendo aqui o Quarteto de Cordas da Delarte. Obrigada pela presença. A gente agradece. Misael, que coisa linda, fiquei emocionada aqui. Legal. O violino é um instrumento que parece que toca, né, fundo no coração da gente, não é? Com certeza, com certeza. É um instrumento assim, particularmente, ele, inclusive, assim, é uma coisa bem diferente quando a gente vai ensinar alguns alunos, todos os instrumentos, o violino, violoncelo, a viola, eles têm uma pecinha chamada alma, né? E realmente, quando essa pecinha
por exemplo, cai ou alguma coisa diferente, muda tudo. Então ele realmente passa, tem esse som por causa da alma dele. E como é que vocês iniciaram aqui o programa tocando Primavera, né? Isso, do Tim Maia. Exatamente. É lindo, porque é uma música popular brasileira Sim. que ela fica uma música clássica. Exatamente. Né? Com esse arranjo tão bonito. Exatamente. Como é que vocês se juntaram? Como é que foi a ideia de construir um quarteto? Bom, assim, hoje até, né, tá faltando uma integrante que de última porque hora, quarteto né? é 4, né? De última hora ela, né, teve um probleminha e não pôde vir. Mas a gente está na Associação Delarte com o Rafael Beck, né? E eu trabalhei durante um tempo na Orquestra Municipal, daí, né, deu certo. E eu cheguei no Rafa e falei, Rafa, eu queria dar aula, eu preciso de um lugar. Ele falou assim, ó, a associação está de portas abertas, né? E daí eu comecei... Você é professor de música? Sou professor de música. Daí eu comecei lá, né, iniciei, eu e o Wellington também dá aula de música hoje. Né? Quantos você tem? Tenho 15, fazer 16. Gente! E toca bem anos. assim? Obrigado. Ele é meu sobrinho, né? E assim, eu comecei música com ele de 5 para 6 anos. E depois de um tempinho, por isso que ele já tem essa formação, né? Exatamente. Ele foi para São Paulo junto comigo, eu estudo em São Paulo e hoje também ele estuda em São Paulo. Onde né? vocês estudam lá? A gente estuda na Sala São Paulo. Que beleza! Com os músicos da USESP. Que beleza! Ele estuda com o Davi Graton, que é o... É uma sala maravilhosa, de espetáculo, né? que tem em São Paulo. Isso, o Davi Graton, ele é o segundo violinista da USESP, né? O principal. Eu estudo com o Rodrigo, que é o violoncelista da USESP. Mas bem. Né? E também estudo regência. Estuda regência também? Estudo regência em São Paulo com o maestro da Nós trouxemos Experimental. aqui um dia o filho do Branquinho, sabe? Sim. Inclusive ele veio na semana passada, ele veio com o Edson Maia. Eles estão num projeto do Sesc. E o filho dele faz Universidade de Música na UFSCar, em São Carlos. Sim. E a Beatriz? Quantos aninhos, Beatriz? 23. E faz tempo que você toca? Faz uns 10 anos violino. Que beleza! Violão um pouco mais, comecei antes. E aonde você começou aprendendo? Aqui em Catanduva? Aqui em Catanduva. O violão fiz aula particular e o violino eu comecei no Projeto Guri, que tinha um Projeto Guri aqui. Comecei lá. Então vamos tocar uma música aqui. Qual que vocês vão tocar? Vamos lá, agora? pode ser o Detalhes. Detalhes do Roberto Carlos? Do Roberto Carlos, é.
lindo, lindo, lindo. Muito bom. E escuta, esse aqui é o violoncelo. Esse é o violoncelo. Esse é o violoncelo. Há diferenças entre os violinos ou não? Não, entre Eles os violinos são idênticos. não. Só muda assim, tamanho, né? Se for para criança e tal. Ele tem de um quarto, um oitavo, até esse que é o 4/4, né? Tamanho. Tá. Mas assim, em questão de cordas, afinação, é tudo a mesma coisa. Vocês fazem apresentações públicas? Sim, a gente faz. Tem hoje, né? Na Associação Delarte, tem a orquestra, né? E a gente faz alguns concertos, inclusive dia 31 do mês passado, a gente fez um concerto no Sesc. Né? Beleza. E assim, em dedicação às mulheres, né? Pelo mês das mulheres. Tá. E foram todas essas músicas, né? Roberto Carlos, Tim Maia, Djavan, Tribalistas, né? Então foi tudo, essas músicas, inclusive com algumas mulheres cantando. Que né? beleza! Então, assim, foi bem legal. Precisamos trazer aqui para o programa isso. Opa, com certeza, será um Com prazer. as mulheres cantando, Com já certeza. estão convidados. Opa! E, por exemplo, assim, casamento, às vezes, tem gente que gosta Sim, muito sim. de pôr numa festa, num jantar, num casamento. Sim, sim. Sobretudo, assim, na entrada, né? Exatamente. E vocês também têm esses... Faço também. A Fazem gente tem também? um quarteto de cordas, né, que a gente faz em casamento. É. E também hoje tem algumas opções, tipo um trio, um violino, um cello e um piano, né? Daí tem algumas músicas também, algumas noivas que querem algumas músicas bem populares, a gente coloca bateria bem reduzidinha. Sim. Né? Então, a gente Até para tem... não sobrepor Isso, o exatamente. som das cordas, né? Então tem bastante coisa que a gente faz. E por último a gente montou um grupo de jazz e blues, né? Blues Five. Aonde está isso? Mais um então que vocês vão trazer aqui. A gente quase não vê isso em Catanduva, jazz, blues, né? E a gente está assim trabalhando bastante, né? É um pessoal, eu e o Wellington também, a gente faz parte desse grupo. Tem um pessoal que estudou Tatuí, jazz e blues também. Então a gente está aí fazendo algumas coisinhas. E vocês né? se apresentam também com A gente esse faz grupo? mais assim, casamento, aniversário, né? A gente fez o aniversário agora mês de Acho que março. Março, isso. A gente fez o aniversário até da filha do Dr. Carlos Alberto Lang. Daí agora tem mais uma recepção para fazer. Então, assim, todo mundo a caráter, chapéuzinho, suspensório. Que bonito! Bem legal. Aí, bem legal. gente, olha, quem quiser pode, né, pode contratar. Pode contratar. E a Beatriz, você só trabalha com música ou tem outras atividades? Eu me formei em arquitetura. Que beleza! Ano passado. A minha primeira opção era música, só que eu acabei indo para arquitetura, mas eu penso em voltar a fazer Mas faculdade. trabalha na arquitetura? Trabalho. Trabalha? Estou começando, né? Sim, formei no passado. Comecinho de carreira, né? Exatamente. Todo começo de carreira é meio complicadinho. Mas tem que se dedicar. O importante Sim, é não sim. deixar de se dedicar, né? Uhum. Que bom. E toca só o violino, e toca violão também. Toco violão também. Mas você dá aula também ou só você que dá? Não. Só você que Ele é meu professor. Ele é o professor. E você estuda? Eu estudo há 10 anos, vai fazer 10 anos, né? Como ele havia dito, comecei com 5 para 6. Mas você frequenta escola, estou falando escola Isso, normal. Escola você normal. está em que ano, Eu estou no segundo ano do ensino médio. Aí eu comecei desde pequenininho também, aí eu era super imperativo, né? Não parava. Aí a música já foi transformando totalmente, nota foi melhorando. Que beleza? A música acalma Acalma a alma, né? Exatamente. Música é música, Isso. né? Aí eu comecei, meu desempenho foi, hoje eu sou totalmente outro e com um pensamento de levar a música profissional para a vida toda. Que beleza. A música, ela mexe muito com a disciplina, né? Eu dou aula em projetos sociais já faz bastante tempo. E eu conheço alguns casos, inclusive uma vez numa escola em Catanduva, eu dei aula para uma criança, ela tinha síndrome de Down. Não né? diga! E assim, ela era hiper imperativa. Ela chegou aquele dia já mexendo no violão e jogando pro chão. Eu falei, meu Deus. Vai ser difícil, vai fui ser uma para tarefa casa difícil, e comecei a pensar, o que eu faço? E daí eu fui trabalhando com ela, né? Tipo, ela chegava, ao invés dela jogar, eu ia e falava, olha, esse é um instrumento também, igual o teu violino, né? E aos poucos ela foi se acalmando. Eu deixei a escola, parei o trabalho, depois de 2 anos e meio, mais ou menos, que ela estava comigo, ela ficou tocando 2 musiquinhas, né? E assim, eles têm assim bastante dificuldade, mas quando vai, assim, vai demais, né?
E daí, quando um dia eu estava na Estação Cultura, eu escutei de longe assim, tio. A hora que eu olhei era ela, mas assim, do meu tamanho, já que não é alto, mas né? Mas ela te reconheceu. Nossa, ela veio correndo assim, me deu um abraço. Aquilo assim, te emocionou, destruiu, claro, né? Claro, porque claro. Ela lembrou e ela falou assim, tio, eu toco violino ainda. Nossa, ai, que bonitinho. Isso pra mim assim foi maravilhoso. Nesse sentido, você deve considerar que é muito importante a introdução do ensino musical em escola. Se a gente pudesse ter, fala a verdade, meninas. Demais da conta. Mudaria muito a história. Muito. É porque, assim, é comprovado, né? As crianças que começam, né, que estudam música, elas têm o melhor desempenho na escola. Sem dúvida. Né? Então, se tivesse essa parte nas escolas... Nas escolas públicas. Exatamente. Né? Porque muitas vezes as famílias que têm posses, se a criança quer, às vezes os pais colocam para aprender um violino, um piano, um violão, né? Mas e aquelas famílias que não podem, né? Exatamente. Então a escola poderia oferecer até como algo optativo, né? De querer ou não fazer. Sim, na Associação Delarte a gente tem aberto para qualquer idade, né? Desde, vamos dizer assim, andou, né? Já pode, a gente está pegando os alunos, e a gente tem alunos lá hoje de 5 anos até 60 e alguma coisa, né? Então, assim, é uma orquestra bem mista, né? É um projeto que realmente atende toda a comunidade dali. Ótimo. Inclusive, é uma orquestra que o ano passado a gente teve como solista aqui o Emanuele Baldini, que é o Spalla da USESP, é o italiano. Ah, que beleza. Aí ele veio fazer, a gente fez os dois... A USESP é a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Isso. mantida pelo governo, quer dizer, tem uma... A gente até nessa última orçamento que a gente debateu lá em dezembro, eu conversei bastante com eles nos procuraram na Assembleia para que a gente pusesse ver verbas, né? Sim. Porque eles ficam às vezes numa situação de Exatamente. dificuldades grandes por falta de recursos, Sim. né? Então a gente conseguiu alguma coisinha para eles lá. Ah, que bom, porque a parte da cultura em geral sempre é difícil a pessoa falar, não, tem X disponível, né? Na verdade acaba sendo mais uma, infelizmente, mais né? uma migalha do que um valor mesmo que possa promover a cultura, infelizmente. Né? Mas que bom que vocês vieram, parabenizo a todos, Beatriz, Washington, Misael, nosso professor. Eles vão encerrar o nosso programa. Quer deixar algum telefone para contato? Deixo, 98168-8997, que é o meu celular para contato de casamento, qualquer evento, mesmo da orquestra. Tem também o jazz, o blues agora também. Esse aí vocês vão vir aqui. Opa, com certeza, será um prazer. Tá. Então, assim, quem quiser, tiver assim, casamento, aniversário, bodas, estamos à disposição. Legal. E agradeço pela oportunidade. Eu que agradeço a presença de vocês. Vocês vão encerrar o nosso programa. Vocês vão tocar o quê? Só para o pessoal de casa? A gente vai fazer uma parte do Inverno de Vivaldi. De Vivaldi, um compositor clássico, importante, dos mais importantes da história da música clássica. E eu agradeço mais uma vez ao Will Flores, que sempre decora o nosso estúdio aqui, e principalmente vocês que nos assistiram hoje nesse debate importante que nós fizemos sobre o momento político que o país está atravessando. Fiquem agora com o quarteto e com uma música do Vivaldi, que é lindo, um grande compositor. Muito obrigada mais uma vez a vocês todos que assistem esse programa. Todos os dias que eu saio nas ruas de Catanduva, as pessoas, eu assisto o programa, eu te vejo, isso, aquilo, gosto. E é importante que a gente tenha esse retorno, esse feedback de vocês. Um beijo no coração de todos, uma ótima semana e até o próximo programa, se Deus quiser.